Olá, Psi, tudo bem contigo? Você já me ouviu falar que higiene do sono sozinha dificilmente vai tratar a insônia do seu paciente de forma adequada. Higiene do sono é uma estratégia, uma técnica muito importante, mas para a maioria dos pacientes ela não ajuda tanto de forma isolada. Então ela deve compor todas as estratégias, mas é uma técnica muito importante. Por isso que eu quero falar dessa técnica para você. Já dou uma dica, hein? Salve esse vídeo. E as dicas que eu darei neste momento têm como base Perles e Caballo, que são referências na área de higiene do sono. Tá? Por isso que eu adoto estes autores como referência na minha terapêutica ao utilizar essa técnica. Bom, quais são as regras de higienização do sono mais importantes? Primeiro, dormir somente o tempo necessário para se manter descansado durante o dia. Cada pessoa tem a sua necessidade de sono e ela não pode ou não deve exacerbar esta quantidade, porque senão ela gasta o sleep drive da próxima noite, isto é, ela gasta o sono da próxima noite. Ela pode ter dificuldade para dormir. Ela deve ainda acordar todos os dias da semana na mesma hora, sem importar o tempo que tiver dormido, com o objetivo de regular o relógio biológico e o começo do sono. Veja só, algumas pessoas aproveitam a oportunidade e permanecem na cama por muito mais tempo do que deveriam. E não tem um horário fixo para dormir e acordar. Então você vai psicoeducar o seu paciente para que ele tenha um horário fixo para dormir e acordar, inclusive finais de semana, tá? Obviamente o paciente que é insônia. E ainda fazer atividade física de forma regular, mas deve evitar o excesso de atividade física, de maneira especial, de 4 a 6 horas próximos da hora de ir para a cama, porque senão pode piorar a insônia do seu paciente. E ainda, deve arrumar, organizar o quarto para que ele favoreça o sono. O quarto deve ter uma temperatura agradável, o quarto deve ter uma quantidade mínima de luz e de barulho. Se o paciente dorme próximo de lugares muito barulhentos, é importante que ele use um protetor auricular. Hoje nós temos alguns extremamente confortáveis, que são feitos de uma cerinha que molda o tamanho da entrada ali da orelha. Então é muito importante que ele utilize caso o barulho o atrapalhe. Importante ainda que ele se alimente de forma adequada, que ele não vá dormir com fome. Mas essa alimentação não pode ser pesada, porque senão pode atrapalhar o sono também. Ele deve evitar tomar muitos líquidos durante a noite para evitar despertares que sejam relacionados à necessidade de ir no banheiro. Tem paciente que toma chá, mas toma uma xícara de 500 ml. Ele vai levantar para ir ao banheiro. Isso pode ser um fator, pode ser um gatilho para atrapalhar o sono, um gatilho de insônia. E ainda não consumir nenhum alimento que contenha cafeína, ou se consumir, importante que seja no mínimo 6 horas antes de ir para a cama, tá? Sendo que alguns pacientes, por particularidades fisiológicas, a cafeína é encontrado cafeína presente no organismo depois de 20 horas da ingestão. Então são pacientes muito mais sensíveis. É indicado ainda não beber álcool pelo menos de 2 a 4 horas antes de ir para a cama, porque vai gerar um sono menos reparador, vai bagunçar as fases do sono e vai oferecer um efeito rebote. Como assim efeito rebote? O álcool ele é um depressor do sistema nervoso. Sim, é um depressor, mas ele oferece um alto custo disso. Então ele deprime, mas depois ele ativa, ele hiperativa. Então tem um efeito rebote aí. É importante ainda que seu paciente ele evite fumar pelo menos 2, 3 horas antes de ir para a cama, que ele evite comer chocolates ou grandes quantidades de açúcares, que ele não se deite na cama para resolver problemas ou para planejar a agenda do próximo dia. E uma dica muito importante. Se ele não conseguir dormir, é importante que ele se levante da cama e vá para outro cômodo da casa, fazer uma atividade relaxante com algumas exceções. Primeira exceção, exceção de comer, exceção de usar telas e muita luminosidade. E ele deve voltar ao quarto somente quando estiver sonolento. Muito importante ainda, que o seu paciente coloque o relógio num lugar ou numa posição que não seja possível enxergar as horas, para evitar frustração e raiva e também excesso de preocupação por não conseguir dormir.
Isso ativa muito, ficar olhando ao relógio ativa muito a ansiedade e piora o sono, já que a melatonina é inimiga da adrenalina. Onde tem adrenalina não tem melatonina. Importante ainda evitar dormir durante o dia. De maneira especial, o paciente insônia. Se ele trabalha no local perigoso, que ele tire uma soneca, mas que essa não ultrapasse 20 minutos. E ainda não dormir num colchão excessivamente duro. Então veja, estas técnicas, estas dicas, aliás, da técnica higiene do sono, são muito importantes, mas elas sozinhas não vai resolver a insônia do seu paciente. Você pode psicoeducar, pode singularizar, mas é importante usar um protocolo confiável da psicologia do sono. E por aqui eu compartilho muita coisa para você. Se você está comigo até agora, uma dica: salve esse vídeo para que você consulte sempre que for necessário. E ainda, compartilhe com seus amigos. Até uma próxima oportunidade, Psi. Forte abraço!